Garantias da magistratura. E de logo, já te digo, da magistratura e do Ministério Público, tá certo? Estão previstas lá no artigo 95 da Constituição e são 3, pessoal. Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Para que servem? Servem para que o magistrado ou o membro do Ministério Público possa desempenhar a sua função, dizer o direito, no caso, né, concreto, em última instância, isso o magistrado, tá? De forma imparcial, sem se preocupar com nenhum tipo de coação, com nenhum tipo de retaliação de uma autoridade. Por exemplo, demiti-lo, tirar do lugar onde ele está servindo e colocar no lugar bem distante, diminuir, né, o seu salário, coisas que acontecem apenas hipoteticamente no nosso mundo real, né? Então são coisas, portanto, que o magistrado está ali tranquilo com essas 3 garantias: irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade e a chamada vitalicidade. Vamos lá para o artigo 95 dar uma lida e aí eu passo para o esquema para a gente poder conversar melhor. Olha só, os juízes gozam das seguintes garantias: vitalicidade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivos de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º, que nós já conversamos sobre ele. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o exposto no artigo 37, 10, 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Vamos conversar sobre cada uma delas de forma bem definida. Algumas a gente já falou bastante, mas a gente continua aqui no nosso esquemazinho que nós já estamos trabalhando com eles há tanto tempo, né? Olha só. Garantias da magistratura, que são, né, equivalentes à dos Ministério Público. Primeira delas, pessoal, vitalicidade. Nesse caso aqui, pessoal, a vitalicidade vai garantir que a perda do cargo de magistrado só acontecerá com sentença judicial transitada em julgado. Se não tiver uma sentença judicial transitada em julgado, declarando a perda do cargo daquele magistrado, no máximo, o que pode acontecer com ele? Aposentadoria compulsória, a disponibilidade compulsória ou a remoção compulsória, que é aquela que a gente viu lá no inciso 8º do artigo 93, chamada de interesse público, por interesse público, onde eu vou ter aí uma decisão tomada por maioria absoluta dos membros do tribunal, do CNJ, garantida aí a ampla defesa para esse magistrado. Então, se ele não tiver uma sentença judicial transitada em julgado, ele não sai do cargo. No máximo, ele é aposentado compulsoriamente, ok? Para a gente aproveitar, vamos diferenciar a vitalicidade da estabilidade. A vitalicidade, pessoal, ela vai acontecer em tribunal com a nomeação, ok? Nomeado, com a nomeação não, né? Com a posse. Tomou posse, se torna vitalício. Se torna vitalício, tá? Em primeiro grau, após 2 anos de exercício. Tá? Se for primeiro grau, portanto, só com 2 anos de exercício. Vou botar aqui. Primeiro. Tribunal com a posse em primeiro grau, 2 anos de exercício. A nossa estabilidade, nós temos aqui, ó, 3 anos para poder adquiri-la, tá? Com a vitalicidade, só se perde o cargo com sentença judicial transitada em julgado. Na estabilidade, eu tenho 4 formas de perder o cargo. A primeira delas é a própria sentença judicial transitada em julgado, tá? A segunda delas é a avaliação de desempenho
que tenha um resultado irregular, né, não satisfatório. Essa avaliação de desempenho do servidor, ele é submetido, só que precisa de uma lei para regulamentar e até hoje não foi regulamentada. Terceiro, nós temos, além da avaliação de desempenho, nós temos o próprio processo administrativo disciplinar, que é a grande diferença entre vitaliciedade e estabilidade, que o magistrado, ele, num processo administrativo disciplinar, ele jamais terá uma pena de demissão e o servidor ele poderá ter uma pena de demissão, tá? E a quarta e última hipótese, não está na Constituição, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF, que acontece quando aquele ente federado ultrapassa o limite que ele tem, estipulado pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, para gastos com pessoal. Eu tenho, por exemplo, 40% da minha receita para gastar com pessoal e estou gastando 50% da minha receita. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que se corte primeiro os comissionados, se não tiver adequado ainda, corte aqueles que não são estáveis, e se não tiver adequado ainda, corte aqueles que já estão estáveis. No entanto, o cargo vai ter que ser extinto e só poderá ser criado novamente por 4 anos, tá? Tem que passar em um prazo de 4 anos para criar novamente o cargo. Então, são as 4 formas de perda de cargo no caso de estabilidade, ok? Só para a gente poder trabalhar com as funções essenciais da justiça de uma vez por todas, envolvendo essa questão de garantias da magistratura. Ministério Público vai ter as 3. Vitalicidade, só o Ministério Público. Lembrando que as funções essenciais da justiça é a advocacia pública e a defensoria pública, tá? Advogado não tem estabilidade, a advocacia pública tem estabilidade e a defensoria pública tem estabilidade, tá? O sim aqui é para estabilidade. Enquanto que o MP, ele é o que, gente? Como a gente já viu, vitalício. E a advocacia não tem nada. É o particular prestando serviço público, ok? Então, a advocacia pública, a defensoria pública, sim, vão ter apenas estabilidade. Fechamos? Muito bem. Outra garantia constitucionalmente prevista para a magistratura e também Ministério Público é a minha ideia de inamovibilidade. Inamovibilidade, pessoal, é aquela ideia onde é o conceito, né, que permite que o magistrado, uma vez lotado naquela comarca, lá ele fique para sempre. Se ele quiser, ele não aceita promoção, se ele quiser, ele não sai dali para nada, tá certo? Ou seja, é a garantia que o magistrado tem de permanecer no seu local de lotação. Se ele foi lotado, por exemplo, na comarca de Sobral, lá ele quiser ficar sem ser removido para nenhum outro canto, ele fica, a não ser que seja por interesse público. A única exceção da garantia de inamovibilidade está lá no artigo 93, inciso 8º, que nós já vimos, né? A remoção por interesse público. Lembrando que tem que ter maioria absoluta, tá? E tem que ser garantido a ampla defesa. Maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, tá? Na inamovibilidade é o que acontece. Quem mais tem inamovibilidade? Nós vamos ter magistrados inamovíveis, nós temos membro do Ministério Público inamovível e aqui nós temos mais uma função essencial à justiça que é inamovível, que é a Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública, ela goza de inamovibilidade. Quem não é inamovível, pessoal? A Advocacia Pública. Procuradores não são inamovíveis, podem ser removidos, tá? Com toda tranquilidade, sem precisar nenhum consentimento deles. Pegadinha. Olha só o que acontece aqui nessa brincadeira de inamovibilidade. Sair de uma comarca para ir para outra, muitas vezes pode ser sinônimo de promoção, de coisa boa, né? Sair de Sobral para ir para Fortaleza, vamos colocar assim, né? Como se Sobral não fosse maravilhoso também. Mas vamos lá. Pensar numa comarca menor para uma comarca maior, em termos de carreira, muitas vezes soa como uma promoção. Mas pode ser que aquele magistrado ele tenha interesses pessoais que lhe prendem aquela comarca menor. E ele pode não querer ir para a maior. Ele pode recusar essa promoção? Pode. Tanto faz essa promoção, é por antiguidade ou por merecimento. Ele pode simplesmente recusar. Por antiguidade, e ele for o mais antigo, ele pode dizer, não quero. E aí vão lá para o segundo mais antigo, terceiro mais antigo, quarto mais antigo, até encontrar alguém que queira aquela promoção por antiguidade. Pode acontecer também, pessoal, no caso de merecimento, tá certo? Merecimento,
o que é que acontece, como eu já expliquei para vocês? O tribunal ele vai lançar um edital dizendo que tem uma vaga por merecimento, quem quiser se inscreva e apresente os documentos até a data tal. Quem quiser vai lá e se inscreve, apresenta os documentos. A partir do momento que você se inscreve e apresenta os documentos, você já manifestou sua vontade de querer. Ou seja, aquela garantia que você tinha da movibilidade foi-se, porque você já disse que aceitaria ser removido. Tranquilo? Nesse caso, na inamovibilidade, na promoção por merecimento, a gente já até conversou. Se você ficar na lista 3 vezes consecutivas ou 5 alternada, obrigatoriamente você vai ser promovido. Isso não quer dizer que eu estou ferindo o princípio da inamovibilidade. Mas assim, não vai ser obrigatório? Vai ser obrigatório porque ele já manifestou no início que tinha interesse em ser promovido. Então, não feriu em nenhum momento a inamovibilidade dele. Ao contrário, está garantindo o interesse dele, tá? Então, inamovibilidade permite que o magistrado permaneça na comarca de lotação pelo tempo que ele quiser ficar, a não ser que ele seja removido por interesse público. Quem mais tem inamovibilidade? Membro do Ministério Público e membros da Defensoria Pública, tanto da União como do Estado. Fechou? Inamovibilidade, portanto. Irredutibilidade de subsídios. De subsídio, pessoal, ó, é remuneração, tá? O que significa a remuneração? A remuneração é a prestação de um serviço e a contrapartida disso, ó, é um valor que eu recebo por isso. Se eu estou prestando serviço, eu estou recebendo o valor. A partir do momento que eu deixo de prestar aquele serviço, eu deixo de receber aquele valor. Por que eu estou falando isso? Aquele juiz estadual que acumula um cargo ou uma, função eleitoral, ele vai receber como juiz estadual e vai receber pela função eleitoral. Ou seja, ele vai ter 2 remunerações. Tranquilo? Nessa acumulação de remunerações, se ele deixar de prestar um serviço ou exercer uma função, ele deixa de receber. E isso não é reduzir seu subsídio, tá? Isso não é reduzir seu subsídio porque ele simplesmente deixou de receber aquilo que ele não está mais prestando serviço para receber, ok? Outra coisa, essa irredutibilidade de subsídio tem exceção, tá? A exceção, pessoal, são aquelas regrinhas do teto constitucional. Lembram? STF e os meus subtetos? Pronto, que a gente viu lá no inciso 93, inciso 5, pronto. Aquelas regrinhas lá que a gente tem o STF e os subtetos de cada ente federado, vai ser a exceção da minha irredutibilidade. Ou seja, eu só vou ter meus subsídios reduzidos caso eu esteja extrapolando o que os ministros do STF recebem ou o subteto determinado para a minha categoria naquele meu ente federado. Com exceção, que a gente já conversou também, com exceção daqueles cargos que a Constituição permite que sejam acumulados. Naquele caso, a gente pode ter aí, somando os 2 cargos sendo acumulados, ultrapassar o teto do STF, porque se entende que a análise tem que ser feita separadamente. Cada caso, cada cargo sendo submetido a cada remuneração sendo submetida ao teto de forma autônoma, de forma independente, como a gente já tratou, ok? Garantias da magistratura, portanto, estão aqui as 3 vistas, excepcionadas, como a gente já viu, e aprofundadas também. Continuando o artigo 95, nós temos ainda o parágrafo único que trata das vedações da magistratura. Olha aqui. Aos juízes é vedado. O que é vedado a eles? Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, a única função dele que é possível acumular é magistério. Arsênia, então eu não posso ser presidente do CNJ, eu não posso ser membro do TSE, do TRE. Pode, porque é a Constituição mesma que fala. A gente não pode analisar gramaticalmente cada inciso da Constituição Federal. Ela tem que ser vista de forma como um todo, como um conjunto, como um sistema. Aqui ela está falando que é vedado. Aos juízes, em regra, de forma geral, carreira geral, juiz só pode atuar como juiz e professor. Pronto. Mais nada. Tá? Essas são as carreiras públicas que o juiz pode seguir. Agora, excepcionalmente,
Quando a Constituição autorizar, eu vou ter alguns juízes acumulando cargo no CNJ, no TSE e no TRE. Isso quando a Constituição autorizar, tá? Mas é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Fechou? Muito bem. Receber a qualquer título ou pretexto custos ou participação em processo. Se ele está julgando, ele não pode receber nada, seja qual for o pretexto. Um queijo, uma cabra, uma flor, nada. Ele não pode receber a qualquer título ou pretexto custos ou participação em processo. Dedicar-se à atividade político-partidária. Magistrado também não pode, né, ser aí filiado partidário. O problema é saber se isso tem que ser antes ou após a investidura na magistratura. É o grande questionamento, principalmente quando a gente fala em investidura em âmbito de tribunal, que não precisa de concurso público e mera indicação do presidente da República, como acontece com o nosso STF. Os ministros do STF podem ter filiação partidária anterior ao exercício do cargo do ministro do STF. Fica aí a questão, né? A ética, a moral, se isso fere ou não fere, enfim, várias divergências, mas aqui nós estamos nos referindo, né, a esse exercício político partidário após a investidura do cargo. É para o magistrado já, para quem já é juiz. Receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Não pode também, né, seja o que for. Exercer, esse aqui é o inciso da moda, que ele foi, né, incluído pela emenda 45, juntamente com o inciso 4º, mais o inciso 5 que ficou nas provas de concurso. Exercerá a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Ponto para observação. Essa é a chamada quarentena do judiciário. O que é que significa? Quarentena não são 40 nem 4, são 3 anos, 3 anos de afastamento. Como assim? Sair do meu cargo de ministro do STF, eu vou passar 3 anos sem advogar no STF. Vejam que o meu afastamento é no juiz ou tribunal do qual se afastou, não é de todo o judiciário. Há aqui uma regra de impedimento para esse advogado. Ele não está incompatível, ele está impedido de advogar em alguns casos específicos. Se eu era, por exemplo, ministro do STF, eu não posso advogar no STF. Se eu era juiz de 1º grau da esfera trabalhista, eu não vou poder atuar no 1º grau. E por aí em diante, tá? No juízo, 1º grau, ou no tribunal do qual tenha se afastado. Ele não poderá atuar antes que se tenha ocorrido aí os 3 anos de seu afastamento. Ok? Muito bem. Estamos aí encerrando nosso artigo 95. O artigo 96, pessoal, vai trazer algumas competências privativas dos tribunais. Deem uma lida, tá? Isso cabe a cada tribunal fazer, tanto os tribunais de 2º grau como os tribunais superiores, tá? Aqui o inciso 2º vai falar de uma iniciativa legislativa que nós já conversamos também lá em processo legislativo, que é uma competência de iniciação de processo legislativo. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo, observados seus limites orçamentários, né, aí do 169, o que nós temos aqui, a linha A, B e C, alteração do número de membros dos tribunais inferiores, criação e extinção de cargos, a remuneração dos seus serviços auxiliares e nos juízes que eles forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver, criação e extinção de tribunal inferior, a alteração da organização e da divisão judiciária, tá? Vejam, que aqui nós vamos ter 4 alíneazinhas que, né, tem aí as suas peculiaridades, sua preocupação. Vejam sempre como é que a gente está aqui propondo. Observações que eu tenho para falar para vocês. A linha A. Alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Supremo propõe, Tribunal Superior propõe, Tribunal de Justiça propõe. Com exceção daqueles tribunais que já têm número fixado pela própria Constituição, como acontece com o TST. O TST, ele jamais vai poder propor alteração no seu número de membros, porque a Constituição já diz que ele tem 27 membros. Se ele tem 27 membros, significa dizer que só uma emenda constitucional poderá alterar os seus 27 membros. E isso aí, pessoal, a emenda constitucional nós já vimos. Presidente, 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara e mais da metade das Assembleias Legislativas, representadas pela maioria relativa de seus membros.
não entra Tribunal Superior. A mesma coisa acontece com os membros do STF, número fixo de 11, também não pode ter lei alterando, tá? Então, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, quando não estiverem fixados, né, os seus limites constitucionais. Aí sim é por lei. Por exemplo, STJ é por lei, porque a Constituição traz um número mínimo de 33. Se quiser aumentar, uma lei poderá aumentar, tá? Criação ou extinção de tribunal inferior também é por lei de iniciativa do Tribunal Superior. Por exemplo, para criar mais 4 TRFs, eu preciso de uma lei de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, tá? Por isso que está lá empancado no Congresso, porque parece-me, né, que houve aí uma iniciativa parlamentar e precisa ser do Superior Tribunal de Justiça, tá? A alteração da organização e da divisão judiciária também é uma lei proposta pelo próprio tribunal, onde está organizado o Tribunal de Justiça, portanto, vai propor a sua lei para a Assembleia Legislativa para poder fazer a divisão judiciária em comarcas de 1º grau, 2º grau, enfim, e a sua organização interna também. Inciso 3º, aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Se for crime eleitoral, vai ser o TRE, tá? Se for crime comum, vai ser o Tribunal de Justiça. Da mesma forma, se for crime de responsabilidade, é o Tribunal de Justiça. De quem, pessoal? Dos juízes estaduais do Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará. Do Distrito Federal, juízes, né, do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E territórios, e aí os seus membros do Ministério Público também, com uma observaçãozinha que eu vou fazer mais na frente. A gente vai ver aí que os membros do Ministério Público, tá, do Distrito Federal, eles não são julgados no TJ, eles vão ser julgados no TRF, porque eles fazem parte do Ministério Público da União. E quem julga os membros do Ministério Público da União é o TRF. Então, o que você vai fazer por enquanto? Do lado aqui do seu inciso, do artigo 96, inciso 3, no que diz respeito ao Distrito Federal, você vai puxar aí uma setinha, tá? Puxa uma setinha e coloca ler artigo 108 da Constituição Federal. E quando eu estiver falando de Justiça Federal, eu vou ler o artigo 108 com você e comentar por que que os membros do Ministério Público do Distrito Federal não são julgados no Tribunal de Justiça. É uma exceção a esse inciso 3 do artigo 96, que está lá no artigo 108 da Constituição Federal, tá? Soma aí, bota aí essa observação que mais na frente a gente vai conversar. Os membros do Ministério Público do Distrito Federal são julgados no TRF, pois fazem parte pois são membros do Ministério Público da União, tá? E está aqui o nosso artigo 97, olha só. O artigo 97, pessoal, ele vai trabalhar justamente com aquela chamada cláusula de reserva de plenário. Abre aí uma observação no teu material, nós estamos falando de outro tópico. Você já percebeu que o judiciário é bem quebrado, né? É diferente de processo legislativo, que a gente passava várias aulas numa sequenciazinha. Aqui no judiciário a gente vai quebrando vários temas, né? E infelizmente fica uma aula mais truncada, mas a gente precisa trabalhar com esses diversos temas. O artigo 97 vai falar da cláusula de reserva de plenário. O que é isso? A Constituição Federal reservou o plenário do seu tribunal, de qualquer que for o tribunal, para fazer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Para que a gente entenda essa declaração, eu tenho aí várias formas de fazer essa declaração. Uma delas, só o STF faz, que é a declaração onde há a comparação da lei com a Constituição Federal, que é aquela que a gente fala em controle concentrado ou abstrato, ou seja, se concentra no STF e eu não vejo caso concreto nenhum, eu vejo tudo em abstrato, lei e Constituição Federal. Esse controle de constitucionalidade, essa declaração de constitucionalidade, só o STF pode fazer. O artigo 97 está se referindo ao controle de constitucionalidade difuso, tá? Ou concreto. Esse controle de constitucionalidade é feito por qualquer um, do juiz até o mesmo STF. O juiz de primeiro grau ao STF podem fazer esse controle de constitucionalidade difuso. Qual é a diferença dele? Eu não vejo a lei em si, eu vejo o caso concreto que está acontecendo. Analiso ele em relação àquela lei e vejo que há um conflito com o que a Constituição está falando. Ou seja, leva-se em consideração um caso concreto. O que é um caso concreto? Alguma situação real que eu
estamos passando e que aquilo ali não pode acontecer porque viola frontalmente a Constituição Federal, desrespeita a Constituição Federal. É isso que o artigo 97 fala, que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ela vai passar pela cláusula de reserva de plenário, tanto faz, seja uma declaração em abstrato ou no caso concreto, em controle concentrado ou em controle difuso. Vai ter sempre que ser plenário, tá? Um órgão especial, talvez, né? E vai ter que sempre ter maioria absoluta. Então, o quórum para a declaração de inconstitucionalidade é maioria absoluta, difuso ou concentrado, tanto faz. A ideia de declaração de inconstitucionalidade vai ter que ser feita pelo plenário de um tribunal, tá certo? Ou pelo seu órgão especial, como a gente já viu. Acontece, pessoal, que essa declaração, dentro de um tribunal, ela acaba levando aí um certo tempo. E diante dessa né, ideia de perda de tempo, que na verdade não é uma perda, vai ser muito mais um cuidado, uma regra constitucional que tem que ser levada em consideração, os tribunais começaram a passar por cima dessa regra do artigo 97. Os próprios tribunais começaram a olhar para uma situação onde havia um caso concreto violando a Constituição Federal e simplesmente não declaravam a inconstitucionalidade do ato, não declaravam a inconstitucionalidade da lei. Falavam simplesmente naquela decisão que eu não vou declarar a inconstitucionalidade, eu estou apenas afastando a incidência daquela lei no meu caso concreto. Então, olha só o que acontecia. Acontecia da seguinte forma. Vinha você, né, magro, cheio de problema, arrasado, escrevia todo o seu problema na folha de papel e entregava lá para o tribunal e dizia, tribunal, existe uma inconstitucionalidade com esse fato que eu estou vivendo. A minha realidade não está igual ao que a Constituição fala. A Constituição está sendo violada diante do que eu estou vivendo. Ok? Esse fato, obviamente, gerado por uma lei ou por algum ato normativo. Ficou claro? Então, tem uma lei que está me colocando naquela situação. Eu tenho um ato normativo que me coloca naquela situação. E aquela situação que eu estou vivendo está violando a Constituição Federal. A lei fala, você não pode ser atendido porque você é mulher. E a Constituição fala, homens e mulheres são iguais perante a lei. Por que eu não posso ser atendido porque eu sou mulher? Né? Estou violando aí o princípio da igualdade. Constituição Federal sendo violada, vamos para o judiciário para garantir que eu seja atendida. Pronto. Esse aí é o fato que está vivendo, que você está vivendo. Isso aqui chega no judiciário, você questionando, própria parte questionando, trazendo esse chamado caso concreto. Lembra que todos aqueles órgãos que a gente falou, ele vai entrar, pessoal, no tribunal, numa turma. E aí, nessa turma, aquela turma de 5 ministros, estão lembrando? Pronto. Vai analisar se há ou não há constitucionalidade, se houve ou não houve violação em relação à Constituição Federal. Acontece, pessoal, que essa turma ela não poderá analisar isso daí. A análise da Constituição Federal vai ter que ser passada para o pleno ou para o órgão especial, se ele existir ou se ele existir e tiver competência. O pleno é o órgão especial que vai analisar essa constitucionalidade. Então, o processo vem para a turma, chega na turma, se vê que tem uma arguição, né, um questionamento quanto à inconstitucionalidade, vai lá para o pleno. Aí o pleno vai dizer sim ou vai dizer não. Se ele dizer sim, tem inconstitucionalidade, ele devolve o processo para a turma. Se ele disser não, não tem inconstitucionalidade, ele devolve o processo para a turma. E diante dessa certeza de se há ou não há inconstitucionalidade, a turma vai ter que se amarrar a essa declaração que o pleno, o órgão especial, falou e analisar o seu caso concreto. Vamos lá? Você não podia ser atendido porque você era mulher. O pleno falou, sim, tem uma inconstitucionalidade. A turma vai ter que levar em consideração que aquilo ali é inconstitucional e garantir que você possa ser atendido. O pleno fala se há constitucionalidade e quem garante o seu atendimento é a turma. Eu desmembro a situação. A análise jurídica fica com o pleno e o provimento, aquele que vai alterar a sua realidade, fica com a turma. Isso, pessoal, leva tempo. Sai da turma, vai para o pleno, sai do pleno, volta para a turma, tem a decisão, manda publicar, enfim. Esse vai e vem gasta muito tempo, gasta, né, digamos assim, a paciência dos ministros, desembargadores, do que for, mas traz segurança jurídica. Porque você não vai ter essa realidade analisada 2 vezes no mesmo tribunal de forma diferente. Então, traz segurança jurídica.
e se traz segurança jurídica, ela é necessária. E nesse caso, muitas vezes o que acontecia? Os tribunais não queriam fazer isso. E em vez de declarar a inconstitucionalidade, na própria turma, sabe o que eles faziam? Eles não analisavam em relação à Constituição Federal. Eles deixavam de aplicar a lei. Falava assim, ó, essa lei aqui é inconstitucional, mas não vamos dizer que é inconstitucional não, porque a gente tem que levar para o pleno. Vamos só deixar de aplicar. Nesse caso concreto, eu afasto a incidência dessa norma, nesse caso, para aplicar a Constituição Federal. Garanto o atendimento da fulana. Pronto, era assim que era feito. Lá vem o STF dizendo, viola a cláusula de reserva de plenário. Decisão de órgão fracionário, turma, do tribunal, que, embora não declare a inconstitucionalidade de uma lei, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Súmula vinculante em cima do artigo 97 para evitar, né, que se burle esse vai e vem, para garantir que o tribunal analise a constitucionalidade e a inconstitucionalidade de uma lei através do seu pleno, para garantir a segurança jurídica das nossas relações e a unicidade constitucional. Ou seja, para que aquele tribunal tenha uma única análise da Constituição em cima daquele caso concreto e não corra o risco de você viver a mesma situação que o seu vizinho e o seu vizinho ter ela resolvida e você não ter resolvida. Essa ideia aí, né, de injustiça e insegurança constitucional que essa cláusula de reserva de plenário tenta evitar. Ok? Até mais, com mais direito constitucional.